Paróquia Espiritual da sua Igreja Doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã. Liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos começando bem o dia com a Laudes. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua Igreja Doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração da manhã. Estamos começando o dia 30 de setembro, dia de São Jerônimo. Então é um dia especial, né? O último dia do mês de setembro, o dia de São Jerônimo, aquele que nos trouxe a Vulgata. Trabalhou duro aí durante anos para que nós tivéssemos a Bíblia no latim da época. Mas o latim da época, era essa Vulgata, é o latim que todo mundo falava. Ali na onde eles estavam, todo mundo conhecia. Não é que nem hoje que a gente não conhece latim. É como se tivesse feito a Bíblia em português. Né? Se fosse hoje em dia, né, naquela época, falasse em português, teria sido a Bíblia em português. A proposta do Papa da época foi, porque eles tinham dois latins, né? Tinha um latim assim, erudito, né, clássico, que só o pessoal mais estudado falava, nas classes mais altas e tal, e o que o povo falava. E o povo falava esse latim vulgar, é o comum, todo mundo falava um linguajar mais simplificado. E foi nesse linguajar mais simplificado que foi feita, então, a Bíblia. Então, desde o começo, a Bíblia era para todo mundo entender. A proposta da igreja era essa lá no século IV. Era para todo mundo entender. Então, foi feito no latim que o povo entendia, que as pessoas, os fiéis comuns, entenderiam. Então, não é aquilo que a gente vê hoje em dia, né? Hoje em dia, dando um salto de 2000 anos aí, ou de 1600 anos, a gente vê assim que muita gente vai na missa em latim, se acha assim importante porque vai lá e não entende nada, no máximo vai ter que ficar com o missal caçando onde é que está a tradução, né, que ponto que está o celebrante falando naquela época, naquela hora, e tentando acompanhar, o que não é fácil, e não era essa a proposta. Então, trazer a missa para a linguagem assim comum do dia a dia é uma decisão acertada, sim, porque latim não é língua sagrada, como dizem, isso é mentira, e ao mesmo tempo é uma distorção terrível, né? E ao mesmo tempo a proposta era que todos a entendessem. Então, onde foi feito, da forma como foi feito. Aí depois tem uma série de corrupções aí, porque a latim era falada, as pessoas entendiam, muita gente entendia em vários lugares diferentes. Era como se fosse o inglês hoje, que muita gente entende, virou uma linguagem assim universal, né? Você sai viajar por aí, você vai falar inglês, se você fala inglês, você pode ir para a China que você se comunica. Claro, nem todo chinês conhece inglês, mas tem muito lugar onde recebe turista e tal, que vai saber falar inglês, é uma língua comercial. Era o latim antigamente, era uma segunda língua. Então, você entende? Isso era o latim, só que depois caiu em desuso, foi caindo em desuso. Você pensar que mesmo aí até a década de 50 ainda se ensinava latim nas escolas. Só na década de 60, por aí, que vai cair isso. Então, você vê que a proposta era que todo mundo entendesse, não o que a gente está vendo hoje. De repente, fechou um esquema de tal forma que as pessoas que vão na missa em latim não entendem nada, mas é arrogante, né? Põe o nariz lá em cima. A grande maioria não entende, né? Mas põe o nariz lá em cima. Agora, se você pensar que já existia uma tentativa no Brasil, e deve ter sido assim no mundo inteiro, né? No Brasil já tinha, desde o começo do século passado, uma tentativa de fazer missal bilíngue. Então tinha em português e latim, ou melhor, latim e português. Você conhece a última versão dessa tentativa, que não é a mesma pessoa, não é do Monsenhor Defleve que tinha feito os outros, era o Dom Beda. Mas já existia essa ideia, né, que a igreja tinha visto a necessidade dos fiéis, do fiel entender aquilo que estava sendo rezado, até porque o povo não entendia. Então, houve aí uma distorção no meio do caminho, né? E aí hoje eles dizem, não, é língua sagrada, não. Língua sagrada, Jesus falava. Se é para ser língua sagrada, tem que ser hebraico, né? Aí Jesus falava hebraico, então vamos todo mundo rezar a missa em hebraico. Porque o Senhor, a primeira celebração que ele fez, né, justamente quando ele instituiu ali a Eucaristia, foi justamente em hebraico, na língua deles. Entendeu? Então, de verdade, existe assim toda uma distorção. E isso a gente precisa corrigir e estamos corrigindo aqui, celebrando sempre em português. Porque latim pode ser até bonitinho, né? A gente ouve, que bonitinho, né? Você ouve até ali aquelas missas cantadas, né? Antigas, né? Música clássica, tudo mais.
mas não é inteligível, não é facilmente entendível, né? Até porque é um outro tempo. Qual foi o problema? Qual foi o erro? O erro é que aí vão e mudam a liturgia. Quando resolve mudar para o português, não foi só vamos traduzir então o missal que está em latim, não vai ser mais latim, vai ser só o português agora. Que bonito, né? Só que daí mudaram tudo, mudaram a liturgia, mudaram a leitura, mudaram o calendário, mudaram as orações litúrgicas, aí acabaram de tirar o exercício de São Miguel Arcanjo, aí mudaram tudo, deformaram tudo e ficou a tal da missa nova. Mesmo assim, se você assistir a missa nova, né, chamada missa nova aí por essas pessoas do latim aí, que a gente conhece, se você assistir o Papa Bento XVI fazendo a celebração, você vai ver que é muito diferente da missa que nós assistíamos antigamente. Você vai fazer comparações com nós, diferente. E aí no YouTube tem como a gente colocar a legenda e você vai ver que dá muita diferença em relação a quem a gente conhece. Por quê? Porque aqui tem uma tradução já que não está acompanhando. E, gente, por mais absurdo que isso possa parecer, você vê que esse missal que você tem aí de 63, um monte de gente tem, que é lá do Dom Lefebvre lá, que muita gente tem, eu também tenho, a gente acompanha o que tinha para comprar, aliás, até hoje é o que tem para comprar material físico. Se você for comparar com os missais que vieram antes do Dom Beda, de 1947 para trás, 47 é a quarta edição, mas de 47 para trás do Dom Beda, o latim é o mesmo, a tradução é diferente. E no que muda a tradução, muda a espiritualidade, decai bastante a espiritualidade. Então, assim como quando nós pegamos o missal, saímos lá da missa nova, viemos para o de 63, eu vi uma diferença brutal, mas é um negócio, nossa, é muito mais espiritual. Quando sai de 63 e cai em 47, a diferença é mais brutal ainda. Então você vê que tem assim uma mudança, o sujeito põe o latim aqui numa coluna e do lado ele coloca o português. E já muda a tradução? Imagina então essa missa nova aí, que eles traduziram o que eles quiseram. A igreja estava invadida já fazia tempo, né? Aí fizeram então essa meleca que a gente está vendo aí e vai ficar pior agora a partir do final do ano com o outro missal. Então tudo isso para explicar para você a importância de São Jerônimo, que não era para ter sido assim, era para ser em português desde o início, era para ser na língua que as pessoas entendiam, porque a proposta da igreja lá no começo já era essa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nós a vossa graça, para que nós que conhecemos, pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos na batalha. Sede a nossa defesa contra as maldades e as ciladas do diabo. Que Deus o repreenda, pedimos humildemente. E vós, príncipe das hostes celestiais, lançai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para a destruição das almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, combatei os demônios, inutilizai os seus esforços. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, porque a ti me confiou a piedade divina,
sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Adoração à Sagrada Face. Que Jesus seja bendito. Que Jesus seja bendito. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face de Jesus, na majestade e beleza de suas feições celestiais. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todas as palavras que saem da sua divina boca. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Bendita seja a Sagrada Face em todos os olhares que escaparam de seus adoráveis olhos. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Abençoada seja a Sagrada Face na transfiguração no Tabor. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face nas fadigas do seu apostolado. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face no suor de sua agonia. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas humilhações de sua paixão. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face nas tristezas da morte. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face no brilho da ressurreição. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Bendita seja a Sagrada Face nos esplendores da luz eterna. Novena perpétua do Sagrado Coração. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha confiança e esperança, vós sabeis de tudo a Pai e Senhor do Universo, vós sois o Rei dos Reis, vós que fizestes o cego ver, o paralítico andar, o morto voltar a viver, o leproso sarar, vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino coração de Jesus, como preciso alcançar de vós esta graça. Peça as graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus. A minha conversa convosco me dá ânimo e alegria para viver. Só de vós espero com fé e confiança. Fazei, Sagrado Coração de Jesus, que antes de terminar esta conversa, dentro de 9 dias, alcance essa tão linda graça. Iluminai meus passos, Sagrado Coração de Jesus, assim como esta vela está iluminando e testemunhando a nossa conversa. Sagrado Coração de Jesus, tenho total confiança em vós, e cada dia que passa aumenta a minha fé e meu amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagração, renovação diária. Eu, infiel pecador, renovo e ratifico hoje nas vossas mãos as promessas do meu batismo. Renuncio para sempre a Satanás, suas pompas e suas obras, e dou-me inteiramente a Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, para o seguir levando a minha cruz todos os dias da minha vida. E para lhe ser mais fiel do que até agora tenho sido, escolho-vos hoje, ó Maria, na presença de toda a corte celeste, por minha mãe e senhora. Entrego-vos e consagro-vos na qualidade de escravo, o meu corpo e a minha alma, os meus bens interiores e exteriores, e o próprio valor das minhas boas obras, passadas, presentes e futuras, deixando-vos pleno e inteiro direito de dispor de mim e de tudo que me pertence, sem exceção alguma, segundo o vosso agrado, e para a maior glória de Deus no tempo e na eternidade. Amém. Invitatório. Abri, Senhor, meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício, e mereça ser atendido na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Salmo 94. Vinde, alegremo-nos no Senhor, cantemos a honra de Deus, Salvador nosso. Celebremos seus louvores e cantemos cânticos para a sua glória, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, que é sobre todos os deuses. Na sua mão está a terra em toda a sua extensão, e a ele pertencem os altos montes, porque seu é o mar, e ele mesmo o fez, e as suas mãos foram as que formaram a seca terra. Vinde, adoremo-lo, prostremos e choremos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o Senhor nosso Deus e nosso seu povo, que ele sustenta nas suas pastagens, as suas ovelhas que ele conduz pela sua mão. Ouçam hoje a sua voz. Não endureçais o vosso coração, como aconteceu no tempo da murmuração, que despertou a minha ira, e no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me provocaram, apesar de terem sido testemunhas das minhas obras. 40 anos estive irado contra essa gente, dizia: o coração deste povo anda sempre extraviado, eles não conheceram os meus caminhos. E por isso jurei que eles não entrariam no descanso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, 30 de setembro, São Jerônimo, página 310. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó noite, ó treva, ó nuvens, não mais fiqueis aqui. Já surge a doce aurora, o Cristo vem partir. Partiu-se o véu da terra, rompido por um raio.
As coisas tomam cores, já voltam do desmaio. A ti só suplicamos em nosso pranto ou choro. Escuta, ó Cristo, a prece, atende o nosso coro. Aos fogos da vaidade o teu clarão desfaz. Estrela da manhã, quão doce é tua paz. A glória seja ao Pai e ao Filho seu também, ao Espírito igualmente agora e sempre. Amém. Antífona. Os céus celebram as tuas maravilhas, Senhor. Salmo 88, versículos 6 a 8. Os céus celebram as tuas maravilhas, Senhor, e louvar-se-á a tua verdade na Assembleia dos Santos. Porque quem no céu se igualará ao Senhor? E quem entre os filhos de Deus se assemelhará a Deus? Deus, que está cheio de glória no meio dos santos, é maior e mais terrível do que todos que estão acercados dele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os céus celebram as tuas maravilhas, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Nosso Deus é o Criador de tudo que existe. É o único Deus. Não há outro Deus além dele. Sim, são três pessoas, mas é um só Deus e três pessoas, o mistério da Santíssima Trindade. E como disse então São Miguel Arcanjo, quando enfrentou Lúcifer e seus anjos revoltosos no céu, quem como Deus? Ninguém como Deus. Nós precisamos colocar Deus no lugar que é dele. Nós precisamos devolver ao nosso Deus o lugar que é dele, que é pleno. É o lugar de autoridade, de honra, de glória. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Muitas vezes, na nossa cabeça, as coisas foram ficando assim, graças aí à igreja invadida, foi ficando assim um negócio meio morno, uma coisa assim meio tênue, já não é mais o Deus que se ensinava antigamente. Eu me lembro que quando era criança, no Santuário Santa Teresinha, o Santuário Santa Teresinha ele tem 3 naves. Ele tem a nave principal e 2 naves laterais. Então, a pessoa, para acessar os bancos, ela pode ir, porque os bancos estão na nave principal, né? O original era isso. Aí a pessoa, para acessar os bancos, ela tinha o corredor central, que dava no sacrário, que era bem no meio da igreja antigamente, ou ela ia pelas naves laterais. E todo mundo ia pelas naves laterais. Os corredores que formavam ali nas naves laterais. Depois, na hora que tinha muita gente na missa, o pessoal também ficava em pé ali. Mas ia por ali dificilmente, e evitava-se ir pelo corredor central. Era assim, de um respeito imenso. Não tinha tapete, nada como é dia de casamento, colocavam, mas acontece que é o respeito com o Senhor. E quem passava lá no fundo, é grande a igreja lá, quem passava lá no fundo, na frente do corredor central, já fazia genuflexão, no mínimo reverência, e continuava o seu caminho. Essa é a nossa igreja, aquele respeito ilimitado com o nosso Senhor, no lugar de silêncio. Você entrava ali no santuário, era silencioso. Tinha pouco trânsito naquela época, apesar dali da praça ser grande já, hoje já está ocupado bastante gente, mas não tinha aquele negócio de comércio, pessoal fazendo aquele monte de barulho. Era um silêncio, porque, sabe, você entrou na casa de Deus, silêncio. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso, silêncio. Aquele lugar de silêncio e oração. Mais tarde, um pouquinho, umas décadas depois, as irmãs sacramentinas também, na Rua das Palmeiras, ali, também em Taubaté, ali era um lugar assim, que era tranquilo, tanto é que elas fizeram ali um convento, tudo mais, e tinha a capela, tem ainda a Capela do Santíssimo, que elas têm adoração, direto. E mais tarde, um pouco, o comércio foi chegando, chegou o clube, elas foram obrigadas a colocar uma placa lá fora, o silêncio também é oração. Porque as pessoas que iam para a capela rezar, quando não conseguiam entrar, ficavam batendo papo lá fora. Ou já tinha rezado, batia papo lá fora. E elas lá guardando silêncio naquela época. Então já faz tempo, já tem uma placa, ou tinha pelo menos, hoje eu não sei, mas tinha uma placa, o silêncio também é oração. Então você vê, acabou-se com o silêncio, as pessoas estão sempre na baderna, estão sempre na bagunça, é som para todo lado, é para a pessoa não pensar, é para a pessoa não estar com Deus, não estar com ela, a pessoa estar fora de si o tempo todo no mundo. Sendo aí raptada pelo mundo o tempo todo, abduzida pelo mundo o tempo todo. Música, 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 televisão, em todo lugar que você vai. Você não tem tempo de pensar em mais absolutamente nada. Na igreja, tiraram o Senhor justamente do corredor central, tiraram o Senhor lá do altar e colocaram no cantinho. Primeiro, os padres ficaram de costas para Jesus, porque foi o que foi mandado pelo Concílio Vaticano II. Tá certo. Aí o pessoal em latim começou a bater. Porque está de costas para Jesus. Então, qual foi a solução brilhante deles? Ao invés de eles fazerem a pregação, enfim, porque tem padre que faz pregação no altar mesmo, de costa mesmo, Ao invés de ir para o ambão fazer pregação, tiraram Jesus. Só tira Jesus então e coloca para lá.
E aí colocaram no cantinho, lá na nave lateral, nesse exemplo que eu estou dando. Em muitos lugares não tem nave lateral, em muitos lugares colocaram numa salinha, outros lugares está o sacrário até agora jogado, improvisado numa sacristia, esperando que um dia vão construir. Agora devem estar construindo, né, com essa crise que deu aí, é bom construir para, né, mobilizar os fiéis, aquela coisa. Então, mas você está entendendo? Então, de verdade, tiraram o Senhor, a igreja está sendo tirada, roubada do Senhor faz tempo, gente. Só que o Papa Bento XVI, ele deu, eu já recomendei que você assistisse, não sei quantos assistiram, ele deu a última palestra dele para os padres de Roma, e não é só de Roma, tinha gente, um monte de gente ali, né? Mas ele deu para os padres, a última, chamando de meus padres, porque ele é o bispo de Roma, né? O Papa é o bispo de Roma. Então, chamando de meus padres e tal, ele falando sobre o Vaticano II, foi a última vez que ele falou em público antes da renúncia, entre aspas, né? Ele já tinha anunciado que ia renunciar e cheio de gente lá escutando e tudo mais, seminaristas, tudo mais. Sobre o Vaticano II não é nada disso que falam. Teve 2 Vaticano II, aquele que ele participou e aquele que a mídia fez que disse que era, mentirosamente. Então essas coisas todas não estão previstas. O Vaticano II era para evitar o que foi se deformando, que as pessoas começaram a não conhecer mais o latim, então a pessoa ficava rezando o terço, usava o rosário, enquanto acontecia a missa, não entende nada mesmo, fica rezando o rosário. Então o Papa João Paulo Bento XVI, ele fala assim, existiam 2 liturgias, a do padre, que estava rezando lá, e a dos leigos aqui embaixo. E justamente por isso que, querendo unir tudo, se transformou, se fez, né, a missa, era a liturgia, a reforma da liturgia era para incluir os fiéis. Só que aí o que aconteceu? Foi essa deformação que nós vimos aí, aproveitaram, a ideia era boa, mas estragada, né? Você tem uma receita boa, uma ideia boa, mas o sujeito começa a mexer na tua receita e desanda a massa, né? Assim que fala, desanda a massa, desanda o bolo, desanda o pão, é isso. Acaba com tudo, foi o que aconteceu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos devolver o Senhor para o lugar de honra dele. E agora o lugar de honra do Senhor está na sua casa, no altar da sua igreja doméstica. Então você não pode nem pensar em passar na frente do altar sem você fazer pelo menos uma reverência. Genuflexão, eu não digo que você vai conseguir fazer toda hora. Eu era criança e não conseguia. Nunca deu certo, a não ser que eu segurasse em algum lugar. E eu era magrinho, viu? Nem assim não dava. Questão, acho que a gente é muito alto, enfim, sei lá. Mas eu não conseguia, eu acho até bonito, né? O pessoal que ajoelha no ar assim, no nada, e levanta sem pôr a mão em lugar nenhum, sempre achei legal, mas eu não conseguia fazer. Então, mas pelo menos uma reverência respeitosa, né? Pelo menos isso. Para que você não passe batido. Mas, professor, a Sagrada Face está na minha casa, no lugar que eu passo toda hora. Faça a reverência toda hora. Para terminar, tem um frei que ele foi para o purgatório e apareceu o Padre Pio, mocinho. Ele morreu mocinho lá no convento, né? E ele morreu e foi para o purgatório por quê? Porque ele não fazia reverência ao altar. Ele era o que cuidava do altar. Ele cuidava do altar, ele era o frei responsável por tomar conta, arrumar tudo, botar flor, enfim, trocar ali a toalha, limpar, ele que era o responsável. Bom, aí ele vai passar quantas vezes na frente, né, do altar para poder dar essa manutenção, dar essa assistência na hora que está arrumando. Então, não sei quantas vezes, mas todas tinham que ter feito aí a reverência ao Senhor, com respeito, que ele está na frente de Jesus. Aí começaram a inverter, né? A gente começou a ver umas cenas estranhas, e de repente, de uma hora para outra, que no meu tempo de coroinha não tinha isso não, tá? Mas de repente, de uma hora para outra, a pessoa para passar atrás do padre, o coroinha para passar atrás do padre, tinha que fazer reverência para as costas do padre. O que eles estão fazendo? Ficou uma coisa super esquisita. Eles inventam umas modas litúrgicas aí, tudo modinha, um negócio impressionante. Vamos fazer reverência a quem realmente é de direito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se por acaso, na sua casa, o seu lugar que você tem, passam mais pessoas também, não fazem, então, reverência ao Senhor, você muda, então, o seu altar de lugar. Por favor, coloca no lugar mais quietinho, pelo menos para não ofender o Senhor. E não vai pôr na sala que tem televisão passando novela, né? E aquelas porcarias que o povo assiste, né? Preferível estar no quarto. Como tem gente aqui que tem, né, o altarzinho no quarto, que a família não quer. Leitura do livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 4. Eis aí mando eu o meu anjo, e ele preparará o caminho diante da minha face, e logo o dominador que vós buscais, e o anjo do testamento que vós desejais, virá ao seu templo. Ei-lo aí vem, diz o Senhor dos exércitos. E quem poderá ainda considerar no dia da sua vinda? E quem poderá ter-se à sua vista? Porque ele será como o fogo que derrete os metais, ou como a erva dos lavandeiros. E será como um homem que se assenta a fundir e refinar a prata, e purificará os filhos de Davi, e os refinará como o ouro e como a prata,
e eles oferecerão sacrifícios ao Senhor em justiça, e o sacrifício de Judá e Jerusalém será agradável ao Senhor, como foram dos séculos passados e os dos primeiros anos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a igreja já está sendo purificada. A igreja está sendo purificada. E para isso o Senhor saiu de lá e trouxe para a igreja verdadeira, católica, apostólica, romana, mas agora das casas, voltando ao modelo original, voltamos ao que era, o Senhor então foi nos tirando de lá e nos trazendo para a igreja doméstica. E muita gente já está na igreja doméstica, só que infelizmente ainda não está aqui. Continua assistindo missa cá ou lá, pela internet ou por televisão. Mas a purificação já está sendo feita e será maior ainda. E o Senhor vai se usar para purificar tudo isso que está acontecendo, o povo dele, ele vai usar a grande tribulação para a conversão de muitos. 1/4 da humanidade é bastante gente. Só que, infelizmente, não é 1/4 do que tem hoje. Vocês vão vendo a população, vocês verão a população mundial diminuindo com o passar dos anos, aí, com o passar do tempo, e não vai ser uma coisa assim de 10, 20 anos. Não, a gente não tem tudo isso. Você vai ver a diminuição assim muito rápido. Com guerras, com pestes, doenças, depois virão os cataclismas, enfim, né? Mas você vai ver uma diminuição. E dessa diminuição é 1/4 só que vai se converter e sobra. Portanto, é muito menos que 1/4 dos dias de hoje. Mas o fato é, a ira já está sendo limpa. Isso aí, pode ter certeza disso. O joio já está sendo separado do trigo. E o joio será levado para o fogo do inferno, onde o fogo nunca se apaga. Jogado no fogo que nunca se apaga. E o trigo será aí recolhido no celeiro. Nós já estamos aqui. Né? A Paróquia Sagrada Face de Tours já está no celeiro, já faz parte, né, do celeiro de Deus. Então já somos o celeiro do Senhor, a Arca de Noé. Né? Então quem está, fica. Quem já chegou, fica. Acabou a procura, acabou a busca. Você chegou na igreja que o Senhor criou para você. É a Paróquia Sagrada Face de Tours. Você faz parte da família Sagrada Face de Tours. Você chegou, acabou a busca. Onde vou encontrar o Senhor? Encontrou. Agora é a outra parte. É a parte de pegar a cruz todo dia, colocar nas costas e seguir morro acima nessa estradinha estreita, difícil da gente subir. Morro acima até o final desses tempos, que são os últimos. São os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cântico evangélico Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e fez a redenção de seu povo, e porque nos suscitou um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi, segundo o que ele tinha prometido pela boca dos seus santos profetas, que viveram nos séculos passados, que nos havia de livrar de nossos inimigos e das mãos de todos que nos tivessem ódio, para exercitar a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, segundo o juramento que ele fez ao nosso pai Abraão, de que ele nos faria esta graça, para que, livres das mãos de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, por todos os dias da nossa vida. E tu, menino, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação e para que receba o perdão de seus pecados, pela profunda misericórdia do nosso Deus, com que lá do alto nos enviou a visita deste sol nascente, para iluminar os que vivem assentados nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Preces. Oremos, irmãos e irmãs, pedindo as graças que nós precisamos do Senhor e digamos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que nos pedem orações e por todas as intenções das caixinhas de oração, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas intenções da família Sagrada Face, pelas intenções de todos que estão rezando agora conosco e dos que rezarão mais tarde, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos que ajudam a Paróquia Sagrada Face de Tours, por todos que rezam por nós, por todos que nos ajudam materialmente, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que nós somos obrigados a rezar, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores, nós vos pedimos. Senhor, escutai
escutai a nossa prece. Pela nossa paróquia, para que não caia nas mãos do anticristo, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos desempregados, pelos que estão doentes nos hospitais, pelos que estão doentes em casa, pelos que faleceram hoje, e para consolo daqueles que ficaram, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Coloque suas intenções de oração diante de nosso Senhor. Todos, Senhor, escutai a nossa prece pelos católicos perseguidos no Brasil e no mundo em razão da sua fé e pelo fim da situação de pandemia, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo fim da situação de guerra e para que o demônio não crave suas garras nas nossas crianças, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que não caia sobre nós nem a fome nem a peste, e para que o Senhor abrevie o tempo da prova, voltando o quanto antes, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa cura física e espiritual e pela nossa conversão, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, abençoe esse dia que começa. Livrai-nos das ciladas do maligno e protegei-nos dos nossos inimigos. Possam nossos trabalhos vos agradar e o dia transcorrer em paz, sob o manto protetor de Nossa Senhora. Queremos oferecer as dores e as boas ações deste dia ao Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, para as almas do purgatório e para a conversão dos pecadores. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Terminamos então a oração da manhã e agora então, 6h30, entrou no ar o exorcismo de São Miguel Arcanjo. Reze por você, pela sua família e também pela família Sagrada Face. 7h da manhã tem o rosário completo com 15 mistérios. Sim, são só 15, não são 20, dentro da tradição da Santa Igreja, e nem o Papa João Paulo II aumentou também essa conversa mole. Eu sempre explico por aí, agora não dá tempo. Depois continua a novena, a quaresma de São Miguel Arcanjo, e nós temos... Não, gente, já acabou a quaresma, estou no dia errado aqui. Bom, depois, meio-dia, nós estaremos de volta com a oração do meio-dia, 10:03, Terço da Misericórdia, ao vivo também, e 18h, a festa de São Jerônimo, com indulgência plenária. Obrigado por estarem conosco. Bom e santo dia a todos vocês. Deus os abençoe. Salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós. Ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.